OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado colega, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com meu querido amigo, o professor Simão Silber, professor da FEA USP, professor sênior da FEA USP, e um especialista em economia internacional e economia brasileira. Professor Simão, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. O prazer é mútuo falar com você, falar com todos os colegas, né, e tentar trazer uma análise objetiva do estado da arte em que nos encontramos nesse momento, né, da crise de 2020. Eu quero começar destacando três coisas que são os pontos, os três pilares da crise atual. Tá? O primeiro pilar é uma crise de saúde, né? É uma pandemia extremamente radical, né? Onde o contágio dá uma curva normal muito acentuada, uma curva de Gauss, e com o isolamento vem o segundo pilar da crise, o colapso dos mercados. Quer dizer, se as pessoas estão isoladas, elas não compram, não dá para produzir direito por causa também do possível contágio, então demanda e oferta entram em colapso, tá? E de uma maneira fulminante, tá? A economia, na grande maioria dos países, foi para a recessão. Quer dizer, isso é um filme muito rápido, né? As notícias do coronavírus apareceram em dezembro, nós estamos em meados de abril, né? Então o mundo parou de uma maneira quase que total, né? Então esse é um caso inusitado, que talvez o único paralelo tenha sido há 100 anos atrás, né? Com a gripe espanhola, que também foi uma grande pandemia. O terceiro ponto é a impossibilidade, dada a queda de demanda, né? A demanda por commodities, e a mais importante do mundo, que é petróleo, ela entrou em parafuso. Tá? O preço à vista de um barril de petróleo, em fevereiro agora de 2020, estava acima de $60 e chegou a bater em $19, caiu a um terço do valor no mercado spot, e isso criou um problemão para todos os países que produzem petróleo, porque não tem demanda e a receita diminuiu dramaticamente. Isso inclusive afetou a nossa empresa, que a empresa mais importante do Brasil, que é a Petrobras. Tá? Então é uma crise, eu chamaria uma crise tripla. Tá? Então teve do lado do petróleo, além da queda da demanda, os países produtores não chegaram a um acordo. Nessa semana eles fizeram um acordo provisório para segurar a produção sem ter ainda um acordo definitivo. Tá? Então, dentro desse panorama geral, né, eu quero destacar o seguinte: dada a rota de difusão do problema da saúde, a primeira região que foi afetada foi a Ásia. Bom, a Ásia, ela tem algumas peculiaridades, porque ela já tinha tido duas crises importantes de síndrome aguda respiratória e estava melhor preparada.
E a China, em particular, por ter um governo muito centralizado e controlador, ele controlava o movimento da população, tinha câmara para tudo quanto é lado, tá? E eles conseguiram, usando as técnicas mais adequadas, tá? Passar pela fase mais crítica. Então, a Ásia, ela, óbvio, ela teve uma crise importante, tá? E a China e a Índia devem sair a partir do segundo semestre para um crescimento positivo, tá? E a gente não pode esquecer, a economia chinesa é a segunda do mundo, portanto um grande motor da economia mundial, tá? Bom, de lá, dado que o fluxo de pessoas e de turistas é muito forte com a Europa, né? Eu acho que aí teve um papel importante do turista chinês que estava muito presente na Europa. Ele chegou muito rapidamente na Europa, né? E os países que foram mais afetados e que tiveram um impacto fortíssimo na economia, né? Já passaram da fase crítica, que são Itália e Espanha. Mas ainda os outros países estão ainda em etapas em que o vírus ainda está se desenvolvendo. Tem países nórdicos onde o impacto é muito pequeno, então é muito diferenciado, né? Então, é o seguinte, a Europa vai ter esse ano uma recessão muito forte, variando de país para país, mas começando por Alemanha, com uma queda de PIB de 5%, Grécia, Itália, 10% de PIB, então é um número muito grande. A taxa de desemprego dobra. É difícil dizer um número, né, mas mais que deve dobrar o número de desempregados esse ano na Europa. A Europa, ela está mais, de uma maneira geral, ela está mais equipada para enfrentar isso daí, porque é um país, é uma região mais rica, né, tem uma infraestrutura mais adequada, né, e usou muitos instrumentos, né, dada a disponibilidade de recursos na área médica, e isolamento, testagem, tudo isso que foi feito, e, portanto, gradualmente, a partir de maio ou junho, começa a normalização. Quer dizer, essa crise, ela não é eterna, né? E, portanto, ela vai passar, mas na Europa ela deixa uma queda média de PIB da ordem de 7% a 8%, que é gigantesco. Com isso, por exemplo, o Japão vai ter uma queda no crescimento importante, porque o Japão é muito dependente de exportação, tá? E esse ano a queda no comércio internacional é histórica, tá? Cair 11% é um número simplesmente gigantesco. Só a título de comparação, né, na crise financeira de 2008, o PIB mundial caiu 0,1%, né, e a primeira estimativa básica do FMI recém-divulgada diz uma queda do PIB mundial de 3%. 3%. Portanto, chegou na Europa. Da Europa, quase que concomitante, chegou aos Estados Unidos, teve, vamos dizer, um cochilo inicial, tal, e eles estão, por um relatório que eu acabei de ler, produzido por Harvard, eles estão chegando no pico, tá? Já estão começando a discutir quando
voltam mais à atividade econômica, mas vai ter uma queda de PIB muito significativa esse ano nos Estados Unidos. Tá? E, também próxima de 6% aproximadamente, né? Isso, esse é o número, né? Obviamente, né? No caso americano, a gente tem que qualificar um pouco, Manolo, por uma razão muito simples. Os Estados Unidos, depois da crise de 2008, entrou em 2010 num ritmo de crescimento até agora, tá? Então, eles estavam com um padrão de vida, com recursos gigantescos, e podiam mobilizar. É o país mais rico do mundo. Aí a gente está falando de país que tem essa característica, em primeiro lugar. E segundo, um ponto que eu quero destacar. Sempre o Fed sai na frente de todos os bancos centrais. Com os dados disponíveis até ontem do Fed, tá? O Fed já expandiu seu balanço desde março até a segunda semana de abril em 50%. Tá? Em termos de dólar, isso é 2 trilhões de dólares a mais. O tamanho do balanço do Fed antes dessa crise era 4 trilhões, já chegou em 6. Quer dizer, ele inundou o mercado de liquidez e isso é muito bom. Eles fizeram um acordo de swaps com muito Banco Central, tá, para disponibilizar dólar, que é o meio de pagamento internacional, que também vai ser um colchão importante, como foi na crise de 2008. Tá? Então, o Fed, o Banco do Japão está indo muito devagar, o Banco do Povo na China, né, que é o Banco Central da China, ele está também fazendo uma política monetária bem expansionista, tá? E a grande vantagem desse momento é que se aprendeu muito em 2008, 2009, de como o Banco Central ele pode passar ao largo do sistema bancário e dar dinheiro direto para as empresas, comprando títulos, né, carteiras securitizadas, né, e vai passando, inclusive para pequenas e médias empresas. O Fed acabou de lançar também um outro programa gigantesco, né, com compra de ativos recebíveis dessas empresas. E a grande preocupação hoje não é solvência, tá certo? Não pode se preocupar com solvência, tem que se preocupar com liquidez, tá? Porque nós temos que fazer sobreviver no mundo, isso óbvio vale para o Brasil, né? As empresas e as pessoas. Quer dizer, não pode morrer muita gente do corona, certo? E não pode morrer muita empresa, que é onde as pessoas trabalham. Simão, vamos fazer um segundinho de tempo para que na volta você fale das medidas que vêm sendo tomadas aqui na economia brasileira. Aguarde um segundinho, já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento.
Prezado colega, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou tendo a satisfação de conversar com meu querido professor Simão Silber, professor sênior da FEA USP, um especialista em economia internacional e em economia brasileira. Professor Simão, você estava colocando um cenário internacional extremamente preocupante do ponto de vista dos efeitos, digamos, que esse cenário tem sobre o nível de atividade e emprego. Mas é um cenário previsível, por causa que a doença confinou milhões de pessoas em suas residências para evitar um mal maior, que é perder a vida, não é verdade? Essas medidas que foram sendo tomadas nos Estados Unidos, também há um conjunto enorme de medidas tomadas no Reino Unido, de amparo a empresas, de amparo a trabalhadores e combatendo também o Covid-19, são programas muito interessantes. É claro que são programas de países muito ricos. Estados Unidos é o país mais rico do planeta, e o Reino Unido também é um país que tem um sistema de saúde e um sistema, digamos, de proteção às pessoas e às empresas muito acentuado. Dentro das nossas possibilidades, como é que você está vendo esses pilares, ou esses dois pilares aí, do combate à doença e do emprego e do nível de atividade, ajudas às empresas, no caso brasileiro, Simão? Olha, eu diria o seguinte, que tem um programa, aqui especificamente no caso brasileiro, para mercado de trabalho, que eu acho que está tendo um efeito razoável dentro das limitações orçamentárias que o Tesouro Nacional tem. Então, um é o próprio Bolsa Família, tá? O segundo é o auxílio àqueles que são empregados sem carteira, tá? Essa flexibilização do mercado de trabalho com redução de salário, e o Tesouro complementa uma parte do salário, tendo faixas, tudo, me parece muito adequado, tá? Ainda está em discussão, tá, uma segunda medida importante, que é a parte de estados e municípios que tiveram também uma redução muito forte de receita. Então tem um pacote que é um substitutivo ao projeto Mansueto, que foi aprovado na Câmara e que provavelmente vai ter o veto do Planalto, e o que está dito é que vai ter uma medida provisória que vai definir o limite de ajuda aos entes federados aqui no Brasil. De qualquer forma, do ponto de vista fiscal, o governo ele vai ter que tatear muito, porque a situação fiscal brasileira antes já não era grande coisa. Então esse que é o grande problema. Então eu vou fazer uma analogia com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava em céu de brigadeiro antes dessa crise. O Brasil estava com um crescimento de 1%, tá? As contas do setor público estavam ruins, tá? E agora elas vão ficar piores por duas razões: queda na arrecadação, que deve ser significativa, e de uma forma ou de outra vai ter que aumentar gastos. Na minha opinião, em particular, tá, eu acho que poderia ser um pouco mais arrojado o programa, porque todos os países do mundo, né, a dívida do governo, o déficit do governo está aumentando e a dívida está aumentando. Não é que a nossa dívida, que estava lá antes da crise, em 75%, a dívida bruta, 75% do PIB, vai ser a única que vai crescer no mundo e nós vamos ser uma exceção no planeta. Não é isso. Então, eu acho, na minha opinião,
que a política fiscal tem que ser mais agressiva, tá? O déficit fiscal não é aquilo que o governo está anunciando, só o déficit primário de 5%, tem que ser maior, tá? E vale aquilo que eu já comentei na primeira parte. O nosso problema não é de solvência. Solvência a gente discute lá na frente, como renegociar os empréstimos e tal, tá? Tem que ter sobrevivência dos municípios, dos estados, tá? Portanto, a parte fiscal tem que ser, na minha opinião, mais agressiva no Brasil e, obviamente, fazendo isso com todo o cuidado, né? Mas isso eu tenho a impressão que vai se aprendendo aqui no caso brasileiro e deve-se caminhar nessa direção. O programa, na minha opinião, fiscal é ainda modesto, tá? Eu acho que está com muito prurido, né, de equilíbrio fiscal, e isso daí foi para o vinagre nesse momento. A política monetária... E até porque, né, Simão? Até porque se houver e vai haver um aumento considerável na relação dívida-PIB, vamos ter alguns anos pela frente, 3, 4 anos, para ajustar novamente essa dívida PIB digamos, aos níveis que estávamos antes da crise do coronavírus, não é verdade? Vamos ter tempo para isso. Mas você estava falando da política monetária. Como é que o Banco Central... Você vê o Banco Central do Brasil caminhando na mesma linha do Federal Reserve americano, de dar diretamente recursos a empresas, comprando debêntures, comprando dívida de securitização, ou entrando junto com os bancos privados para fazer isso? Como é que você está vendo a política monetária? Então, o orçamento de guerra... Bom, antes disso, Manolo, o Banco Central do Brasil não é independente. Então, para tomar essas medidas que você citou, ele precisa de autorização do Congresso, tá? O orçamento de guerra deu essa autorização. Ele pode comprar títulos privados, né, para exatamente bypassar, tá, o sistema bancário, porque o sistema bancário ele fica oriçado porque o risco de inadimplência aumentou, é óbvio que aumentou, né? Então ele tem isso, tá? E está dito lá no orçamento que em condições excepcionais, tá, ele pode comprar diretamente dívida do Tesouro. Tá? Ok? Que era expressamente proibida pela Constituição. Isso. Financiar entes... Está no orçamento de guerra. Tá? Bom, aí tem uma outra coisa que o Banco Central ganhou, poderia ter ganho com mais força, tá? Que é o seguinte: ele pode, ele compra dívida dos bancos, que está na carteira dos bancos, dívida não só a privada, mas a dívida pública, tá? E ele joga a liquidez, tá? Então, o que o Banco Central está estimando inicialmente, tem uma apresentação do presidente do Banco Central, como momento inicial, não é desprezível, é 16,5% do PIB. Tá certo? É jogar 1 trilhão e 200 bilhões de reais a mais na praça. Tá? Tem redução de compulsório, tem uma série de medidas, e ele pode bypassar o sistema bancário comprando diretamente títulos das empresas, e está lá no orçamento de guerra que tem que dar alguma garantia, tá? Então é isso que está. E ele vai fazer uma operação, tá? Que os outros bancos centrais já fizeram, aprenderam na crise de 2008, que é uma operação de troca de dívida, tá? É uma operação muito importante, tá? Que ele faz o seguinte:
Ele compra dívida longa do mercado e vende dívida curta. Tá? A dívida curta tem a seguinte vantagem: como uma dívida é curta, o risco é menor. Se ele entrar na ponta longa, tá, ele aumenta o preço do título e derruba os juros e diminui o juro da dívida. Tá? Perfeito. Ele poderia fazer mais uma coisa, mas a Câmara tirou do projeto inicial do governo uma medida muito importante. Tá? A dívida do governo brasileiro, ela está indevidamente inflada por critérios contábeis. Tá? Deixa eu explicar o que representa isso. Quando você compra dólar, quando o Banco Central fez as reservas, ele emitiu reais, é o único jeito que ele tem para comprar dólar. Tá? Daí ele joga títulos públicos da carteira dele, que não é dívida por fiscal, tá certo? É porque ele comprou dólar. Tá? Então, ele poderia comprar dívida condicionada, tá, que o banco fizesse um depósito no Banco Central remunerado, tá certo? Então a dívida saía do mercado e virava um depósito e não conta como dívida. Você pode tirar uns 20% do PIB da dívida do governo. A Câmara não quis dar essa possibilidade de criar o depósito remunerado ou não no BC, tá certo? Seria um instrumento muito poderoso. Diminuiria a dívida, abre mais espaço fiscal. Então tem coisa para fazer. Eu acho que a gente vai acabar aprendendo. Eu escrevi um texto recentemente chamando a atenção exatamente disso. Tem que voltar e rediscutir a possibilidade de criar depósito para os bancos no Banco Central, tá? Quando o Banco Central comprar títulos do Tesouro por critérios contábeis. Quando você faz política monetária restritiva, aumenta juros, você tem que tirar dinheiro de circulação, você coloca a dívida do governo. Mas isso não é fiscal, não é déficit fiscal. Tá? É verdade, Simão. Há algo extremamente importante nessa crise para nós economistas, é que grande parte das medidas que devem ser tomadas não estão nos livros texto, nos quais nós ensinamos e aprendemos, não é verdade? Mas, Simão, agradeço muito a tua participação aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.